Perdi um dente, e agora? Brincadeiras à parte, essa é a pergunta que eu ouço todo dia aqui na clínica e eu estou gravando essa live para explicar para você, de uma vez por todas, o que acontece quando a gente perde um dente. Não estou explicando para dentista, é para você, para ser da maneira mais clara, mais elucidativa possível, tá? A melhor hora para a gente pensar em já colocar um novo dente é depois de extrair, tá? Então a grande maioria das pessoas acaba conduzindo a perda de um dente de uma maneira errada, que seria o quê? Deixa que depois a gente coloca, depois a gente vê o que fazer. Seja isso por falta de orientação do dentista, que talvez não falou da maneira mais clara possível, ou então porque falou, no momento vou deixar para um pouco mais para frente, seja por um motivo financeiro, por um motivo, não quero passar por outra cirurgia, alguma coisa. Mas a verdade a falta de apenas um dente pode ocasionar muitas mudanças na nossa boca que vão gerar muitos problemas futuros que vão ser de uma resolução muito mais difícil, mais complexa, consequentemente mais cara. Então assim, são coisas que a gente precisa pensar já no ato, tá bom? E se você não foi instruído ou não teve essa informação com clareza, o meu objetivo aqui hoje é explicar para você de uma maneira bem simples o que isso vai ocasionar para você, tá bom? Então aqui eu preparei um vídeo aqui bem simples, bem claro. Tá filmando bem aí, Léo? Tá bem focado? Beleza. Qualquer coisa vocês vão me falando também, tá, pessoal? Sobre o que acontece a partir do momento que a gente tem a perda de um dente. Nesse caso aqui, nós temos a perda de um primeiro molar inferior e a perda desse dente. Muitos pacientes podem pensar, deixa para depois. Mas o que isso vai causar com o decorrer do tempo? Eu sempre brinco, sempre falo para os pacientes que a natureza ela é sábia. Então a natureza sempre tende a fechar espaços. Quer dizer, onde tem um buraco, ela vai tentar fechar da melhor maneira possível, tá? Esse é o papel da natureza. Então nesse caso, a perda desse dente vai gerar o quê? Com que o de cima, o primeiro molar de cima acabe descendo, com os molares de trás venha um pouquinho para frente, que esse pré-molar venha um pouco para cá, sempre no intuito de fechar. E o que isso vai acontecer com o passar do tempo? Vamos lá. Com o passar do tempo, com essas forças, isso acaba gerando o quê? Essa posição. Ou seja, o que isso quer dizer? A perda daquele dente, com o passar do tempo, acabou causando o quê? Primeiro, pode ser que tenha acontecido, tomara que não, mas uma perda óssea, tanto em altura quanto em espessura dessa região do dente. O dente de cima desceu, os dentes de trás vieram para frente e o pré-molar às vezes acaba até se distanciando do outro pré. Ou seja, uma situação extremamente simples virou algo extremamente complexo, porque na verdade você tinha a perda de um dente e agora você mexeu em toda essa parte de trás de um lado da sua boca, tá bom? E o que isso vai causar? Lucas, e agora, quando está nessa posição, o que isso pode ter de problema? É só colocar um dentinho? Aí o buraco é mais embaixo. Então aí o que acontece? Muitas vezes a gente vai ter que ver o quê? Como eu falei, se tem osso, tá? Se a gente tem altura, porque agora o dente de cima acabou descendo, e se a gente tem espaço lateral. Por quê? Porque os de trás vieram para frente. E mesmo que a gente consiga colocar um dente, vejam que esse espaço aqui que forma já é um espaço muito difícil para a gente conseguir só reabilitar por um dentinho, porque vai ficar um espaço para impactar alimento, para comida. Quando você for um churrasco, ficar aquele fiapinho de carne, sabe? Então assim, são coisas que a gente tem que pensar. Fora isso, o que isso muda? Isso aqui é bem legal. O fato de ter mudado dessa maneira acaba gerando alguns pontos diferentes, isso aqui. Então são pontos que não são naturais na sua boca e que acabam fazendo com que você, na hora que você for comer, acabe impactando alimento em lugares que não eram os lugares ideais. Então pode aumentar a chance de você ter cárie nessas regiões, que vai ficar cada vez mais difícil de você limpar, de você acertar, e ele está numa posição que não é a posição ideal, não é o que é o certo, digamos assim, tá? Isso pode ocasionar essas cáries, como eu falei, ou seja, a perda de um dentinho, olha o que já está fazendo, tá? Então vamos lá, para a gente sair de uma condição dessa, como eu falei, isso vai gerar o quê?
Além de tudo, pode ocasionar uma perda óssea tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, ou seja, em alguns casos a gente vai ter que ver o quê? Se vai ser possível manter os dentes do lado, vai ser possível manter o dente de cima. Em alguns casos, a falta de um dente, você acaba perdendo toda essa parte de trás. Pô, Lucas, não é possível. Um dentinho, doutor, não é possível. Sim, olha o que acontece com o passar do tempo. E aí, qual seria a solução quando chega num estado como esse? Nós temos que ver, claro, cada caso é um caso, como está em relação à boca. Mas pode ser, desde se você deu muita sorte a gente ainda conseguir reabilitar e não ter esse espaço, como eu falei, o dente não ter descido demais nem jogado para o lado, em alguns casos extremos, até a perda completa. Isso quer dizer o quê? Você vai ter que pensar em implante, reabilitação, em toda essa parte para devolver um sorriso normal. Quer dizer, algo que era super simples se torna algo extremamente complexo, muito trabalhoso, tá bom? Então, na verdade, ó, aqui fica até legal para a gente dar uma olhada. Muitas vezes você acaba perdendo osso até em volta das raízes, tá? E você pode chegar numa situação como essa na boca. Isso aqui é muito comum, tá, pessoal? Isso aqui eu vejo na clínica quase todos os dias. Então, assim, você acaba tendo pontos que não são pontos normais, o que pode fazer com que você comprometa todo esse canto da sua boca por causa de um dente, tá? Ah, doutor Lucas, mas o que a gente pode fazer para continuar, para acertar? Para a gente voltar para uma situação de normalidade, para a gente voltar para uma situação normal, como eu falei, a gente pode lançar mão desde alguns tratamentos de canais, pensar em porcelana, pensar em coisas desse tipo, quanto já partir para implante. Nossa, mas tudo isso, então o que é o ideal? A gente já pensar que isso pode ser uma consequência futura e vai ser se não tratada, e pensar antes. Então, quando o seu dente quebra, às vezes ele quebra, ele dá o canal, depois ele quebra, ele está perdido, a gente já precisa pensar sim numa maneira de reabilitar, tá? Então vai ser, seja ou com provisório, ou com uma prótese provisória mesmo, ou principalmente com implante, que é a melhor opção. Então assim, quanto antes a gente fizer, menores são as consequências e melhor fica a parte financeira também. Porque muitas vezes a gente até brinca aqui, né, Léo, que o barato sai caro. Então assim, se a gente planejar isso, olha só, a gente nem ia precisar estar tendo essa conversa. Porque já estaria tudo resolvido simplesmente com um implante, um dentinho aqui nessa região. Nada do que a gente viu teria acontecido. Então assim, gente, o meu objetivo com essa live aqui foi explicar de uma maneira simples, tranquila, como a gente pode resolver. E assim, aqui na Promo Implantes, o nosso papel, o nosso objetivo é sempre explicar e mostrar para vocês por A mais B como a gente pode resolver da maneira mais completa e ao mesmo tempo mais simples, que seja mais tranquila para vocês. Então a gente sempre se coloca à disposição para ajudá-los da melhor maneira possível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, gente. Espero vocês aqui na clínica.